Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Na continuação aqui, depois do versículo 30, Mateus 13, 30, ele vai abrir um parêntese aqui para falar de outras parábolas. E ele voltará depois no versículo 37 para explicar, no versículo 36 e 37 em diante, para explicar a parábola da boa semente, e da plantação, e do trigo, e do joio. E aqui, nessa continuação, no versículo, pulando agora, do versículo 30 ao 35, deixando para uma explicação depois, quando a gente vai para o 36, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Lembrando que casa aqui significa a esfera dos que são dele, dos discípulos dele, aqui nesse mundo. Lembre-se sempre que nos evangelhos nós não temos a igreja, nós temos discípulos de Jesus que representam o remanescente que irá se converter depois que a igreja for embora da terra. Serão remanescentes, serão convertidos ao evangelho do reino e entrarão no milênio não ressuscitados. Por isso que aquela passagem, quando fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo, ela tem que ser lida em conjunto com outro versículo um pouco mais adiante, que diz que se o Senhor não resumisse aquele tempo, nenhuma carne se salvaria. Então, entender ali que aquela passagem que fala em Mateus 24, ela não está falando de salvação da alma, ela está falando de salvação da vida. Aqueles que perseverarem até o fim estarão a salvos. Eles entrarão no milênio com os seus corpos, não transformados, não ressuscitados, e vão habitar 1000 anos, vão durar muito tempo, vão viver como viviam os patriarcas do início da Bíblia. Mas porque aí Satanás terá sido preso durante 1000 anos e a terra terá sido restaurada, pelo menos parte do mundo terá sido restaurado, não toda a terra, muitas partes do mundo ficarão ainda desérticas ou sujeitas a animais e coisas assim. Mas aqui, quando ele fala que foi Jesus para casa, então entenda que ele vai aqui tratar das coisas com esse remanescente, com esses discípulos que representam o remanescente de judeus fiéis que irá se converter. Foi Jesus para casa, no versículo 36, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então é o próprio Senhor Jesus. O campo é o mundo. Então não confunda o campo com igreja ou com qualquer outra coisa. E aqui a boa semente, ela toma um outro caráter. Não apenas da palavra de Deus, mas ela toma o caráter dos filhos do reino. Aqueles que são submissos ao Rei Jesus, ao poder e à autoridade que vem dos céus. E a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então, no momento em que estamos hoje, continua valendo isso. O mundo hoje está habitado por filhos do reino e por filhos do maligno, um ao lado do outro. E é difícil, às vezes, você identificar quem é o filho do maligno. Ele é muito parecido com os filhos do reino. Então, não há como querer arrancar, como fez o catolicismo romano no passado, né? Querer arrancar o joio da terra. Eles ficam vivendo juntos aqui nesse mundo até a ceifa, até quando os anjos forem enviados do céu para ceifar a terra. Então, o campo é o mundo, os filhos... eu ia até pegar a passagem onde fala da ceifa, é em Apocalipse, capítulo 14, capítulo 14, versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha
sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Então essa será a ceifa. Então hoje vivemos misturados, filhos do reino e filhos do maligno nesse mundo. Como eu falei, tendo surgido a igreja, tendo sido criada a igreja, em Atos 2, a grande casa acabou se sobrepondo a isso que chamamos de reino dos céus. São como aquelas teorias dos conjuntos, lembra que a gente, um conjunto A, um conjunto B, depois os conjuntos se sobrepõem, formam um outro conjunto aqui no meio. É assim que está acontecendo agora. Mas voltando aqui então, no versículo 39 de Mateus 13, o inimigo que semeou é o diabo, que semeou o joio. A ceifa é o fim do mundo. É importante entender que esse fim do mundo aqui não é literalmente o fim de todas as coisas. Outras versões falam fim desta era. Que era? A era em que virão esses ceifeiros e vão limpar o mundo para dar início, para o Senhor inaugurar o seu reino aqui na terra. Então esses são, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, no fim desse período, no fim desse tempo determinado. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol. Que justos são esses? Esses são os que restarem da grande tribulação, porque creram realmente no Messias, que veio reinar, e entrarão no milênio de Cristo aqui na terra, do reino de Cristo na terra de 1000 anos. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, me faz lembrar um episódio que aconteceu na pregação. Teve um evangelista no século XIX chamado Moody, M-O-O-D-Y, era o sobrenome dele. E ele pregava nos Estados Unidos, era um evangelista assim, muito usado por Deus. Multidões se convertiam com a pregação dele. E uma vez ele estava pregando e um rapaz queria levar o seu amigo na pregação lá do Moody. E o seu amigo se recusou a ir, não queria ir. E tanto foi, insistiu, falou: não, eu vou, mas eu não vou escutar. Eu vou só para ouvir as músicas, porque o Moody ele pregava acompanhado de um outro irmão chamado Ira Sankey. Ira Sankey, que era um grande cantor do Evangelho. Então, nos intervalos entre as pregações, o Ira tocava o piano e cantava. Naquele tempo não tinha microfone, cantava com megafone, né? Que nem os primeiros cantores brasileiros aqui da era do rádio ainda, que cantavam nos shows com megafone, porque não tinha microfone, não tinha amplificação. Mas então o amigo do rapaz lá falou: eu vou, mas só vou escutar as músicas, só os hinos. E foi realmente, e durante a pregação do Moody, ele ficou tapando os ouvidos, ele não queria escutar o Evangelho. Mas chega um momento que o Moody lê esse versículo aqui,
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele, inclusive, aparece em mais de um lugar na Bíblia, né? Não sei exatamente de que lugar que o Moody leu. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando o Moody foi ler esse versículo, sentou uma mosca no nariz do amigo lá que não queria ouvir o evangelho, e ele pegou e fez assim. Quando ele fez assim, o Moody falou lá na frente: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele não conseguiu mais pôr os dedos no ouvido. Aí ele ouviu e se converteu. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.